Você acredita que Deus quer que todo cristão seja pobre? Talvez essa seja uma das perguntas mais polêmicas quando o assunto é dinheiro. Algumas pessoas dizem que a pobreza aproxima o homem de Deus. Outras afirmam que todo cristão deveria ser rico. Mas e se eu te dissesse que a Bíblia não ensina nenhuma dessas duas coisas? E se eu te mostrasse que existe uma diferença enorme entre pobreza, simplicidade, humildade e prosperidade? Mais do que isso, e se o maior obstáculo da sua prosperidade não fosse o seu salário, não fosse o governo, a economia ou o país onde você mora, mas a forma como você aprendeu a pensar sobre o dinheiro? Hoje eu quero abrir a Bíblia com você e mostrar princípios que vão te dar uma nova maneira de enxergar as finanças. Princípios que já existem há milhares de anos, mas que continuam extremamente atuais. Então, fica comigo até o final, porque a última parte desse vídeo pode mudar completamente a forma como você administra o dinheiro que Deus colocou nas suas mãos. Mas antes de começar, eu quero te fazer uma pequena pergunta. Responda aqui nos comentários a sua opinião. Você acredita que Deus quer que o cristão seja pobre? Você acredita que Deus quer que o cristão seja rico? Você acredita que Deus quer que o cristão seja próspero, mas com um propósito? Não existe uma resposta certa ou errada nesse momento. Eu só quero conhecer a sua opinião para aprofundarmos esse tema em outros vídeos. E se você gosta de aprender sobre finanças pessoais e investimentos a partir de princípios bíblicos, já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber um alerta toda vez que tiver um vídeo novo. O objetivo do canal é construir uma comunidade de pessoas que desejam administrar bem os recursos que Deus confiou a elas. Agora, vamos para o assunto do vídeo. Fala, prósperos! Eu sou o Herbert Machado, sou gestor financeiro empresarial e aspirante a assessor de investimento e consultor de planejamento financeiro, uma das certificações mais respeitadas no mundo da área de planejamento financeiro pessoal. Mas independente de qualquer título, eu sou alguém apaixonado por estudar aquilo que a Bíblia ensina sobre dinheiro, sobre finanças. Depois de anos estudando finanças, percebi algo curioso. Grande parte dos princípios que os maiores especialistas em planejamento financeiro ensinam hoje já estavam registrados nas escrituras há milhares de anos. Planejamento, disciplina, boa administração, trabalho, generosidade, tá tudo lá. E pensando na relação entre dinheiro e Deus, nasceu o projeto Prospere Certo, que é um projeto que une planejamento financeiro com fundamentos e princípios bíblicos. Aqui você não vai encontrar promessas de enriquecimento rápido, também não vai encontrar fórmulas mágicas. O que vai encontrar são princípios, e princípios funcionam independente da época. Agora deixa eu te contar uma história. Ela aconteceu comigo em 2012, quando eu participava de um trabalho social em uma igreja em Valparaíso de Goiás. Todos os domingos, um rapaz aparecia na igreja pedindo cesta básica. A igreja ajudava muitas famílias e, naturalmente, também ajudava aquele rapaz. Só que havia um detalhe: ele voltava praticamente toda semana e aquilo começou a chamar a nossa atenção. Então, resolvemos conhecer melhor a sua realidade, para poder ajudar mais pontualmente. Descobrimos que ele estava desempregado havia mais de um ano, que ele era casado, tinha 3 filhos, sua esposa estava grávida. Toda a renda da família vinha praticamente de doações. Conversando com ele, descobrimos que havia trabalhado como chapeiro. Foi então que alguns empresários da igreja tiveram uma grande e extraordinária ideia. Em vez de simplesmente oferecer um emprego, resolveram dar a ele a oportunidade de construir um futuro, uma liberdade. Compraram um trailer, montaram toda a estrutura com chapa, botijão, carne, pães, salsichas, utensílios para trabalhar, tudo absolutamente pronto para começar a trabalhar e fazer dinheiro e ganhar sua liberdade. Tudo absolutamente pronto para começar a vender e adquirir sua liberdade. Quando entregamos para ele, ele chorou, abraçou todo mundo, agradeceu. Nós saímos dali acreditando que aquela família nunca mais precisaria depender de doações. Parecia o final perfeito, mas era apenas o começo de uma grande lição. Depois de algumas semanas, percebemos que ele não aparecia mais. Então pensamos, ué, que bom, deve estar trabalhando, né? Geralmente quem trabalha com isso, trabalha na parte da noite. E aí tentamos ligar, não atendeu. Fomos até a casa dele, ninguém atendia. Só que dias depois, um dos líderes da igreja encontrou esse rapaz em outra igreja, quando ele foi a convite para ministrar lá. E estava pedindo cesta básica novamente. No dia seguinte, forçamos a encontrar ele na casa dele. E quando chegamos, foi uma das cenas assim mais catastróficas. O trailer estava abandonado. A chapa enferrujada, os alimentos estragados, todos, tudo apodrecendo. Então nós perguntamos para ele,
que foi que aconteceu que não deu prosseguimento a esse projeto? E a resposta dele foi a seguinte: se Deus já manda pessoas me sustentarem, por que eu vou ter que trabalhar? Então, naquele momento, eu entendi uma coisa que mudou completamente a minha forma de enxergar a pobreza. Existe uma diferença enorme entre ajudar quem está caído e sustentar quem decidiu permanecer caído. E atenção, isso não significa que toda pessoa pobre esteja nessa situação por escolha. Muito pelo contrário. A Bíblia mostra que muitas pessoas vivem na pobreza por causa da injustiça, por causa de opressão, de tragédia, de qualquer outras circunstâncias que fogem do controle da pessoa. E nós vamos falar sobre isso em outros vídeos, né? Mas aquele episódio me levou a fazer uma pergunta: será que a Bíblia ensina realmente o que tantas pessoas dizem sobre pobreza? E foi essa pergunta que deu start, que me fez iniciar os estudos a respeito disso. E foi exatamente isso que descobri e que quero compartilhar com você hoje. Mas antes de continuarmos, eu quero ouvir você. Se você estivesse naquela situação, como nós estivemos, o que você faria no nosso lugar? Você teria tomado outra decisão? Você teria feito a mesma coisa que aqueles empresários fizeram? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos eles. E além de enriquecer a nossa conversa, o seu comentário me ajuda a criar novos conteúdos e trazer outros vídeos que alcançam mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então agora vamos entrar na parte que mais mudou minha visão sobre esse assunto. Porque foi justamente estudando os textos bíblicos que eu percebi que existe uma confusão enorme quando falamos sobre pobreza. O problema é que quando a gente fala sobre pobreza na Bíblia, muita gente mistura tudo e isso gera uma confusão perigosa, porque nem toda pobreza é a mesma coisa. E a Bíblia fala disso de formas diferentes. Deixa eu te mostrar isso de uma forma simples. Existem pelo menos 3 tipos de realidade econômica que aparecem nas Escrituras. A primeira é a pobreza por injustiça. São as pessoas que foram oprimidas, exploradas ou prejudicadas por sistemas ou por pessoas mais poderosas. A Bíblia fala muito disso. Em Provérbios, por exemplo, existem alertas constantes contra quem explora o pobre, o órfão e a viúva. Ou seja, aqui não existe culpa moral da pessoa, existe um cenário de injustiça. A segunda é a pobreza por circunstância. É aquela pessoa que perdeu tudo por uma tragédia, uma crise, uma guerra, uma doença ou uma situação fora do controle. Jó é o exemplo clássico disso. Ele não perdeu suas riquezas porque era irresponsável. Ele perdeu por uma sequência de eventos que não controlava. E mesmo assim, a Bíblia não o trata como alguém menos espiritual. E a terceira é a pobreza por escolha ou comportamento. E aqui é onde o texto fica mais sensível, porque a Bíblia também fala sobre preguiça, falta de planejamento e decisões ruins. Em Provérbios, uma repetição constante de alertas como o preguiçoso deseja e nada consegue. Ou seja, existem situações que o problema não é externo, é interno. E o ponto mais importante aqui é o seguinte: a Bíblia nunca trata a pobreza como um sinal automático de santidade, mas também nunca trata a riqueza como um sinal automático de aprovação de Deus. E é aqui que muita gente se perde, porque tenta transformar o dinheiro em termômetro espiritual. E quando você faz isso, você distorce completamente a mensagem bíblica. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Na verdade, a Bíblia não está preocupada apenas com ser pobre ou ser rico. Ela está preocupada com você. Ela está preocupada com como você administra aquilo que tem. Porque existem pessoas pobres que são extremamente sábias na administração. E existem pessoas ricas completamente desorganizadas financeiramente. E isso muda tudo, porque o foco deixa de ser quanto você tem e passa a ser o que você faz com o que tem. E é justamente aqui que entra um dos princípios mais fortes de toda a Bíblia sobre dinheiro. Um princípio que aparece desde o Antigo Testamento até o Novo, que se você entender de verdade, você pode mudar não só as suas finanças, mas a sua forma de viver. Na próxima parte desse vídeo, a gente vai falar sobre mordomia, responsabilidade e o verdadeiro conceito da prosperidade bíblica. E aqui já começa a ficar mais claro que talvez o problema não seja a falta de dinheiro, mas a forma como é administrado.
Se existe uma palavra que resume toda a visão bíblica sobre dinheiro, essa palavra é mordomia. Aqui já começa uma mudança profunda de mentalidade, porque mordomia não tem a ver com ser dono, tem a ver com administrar algo que não é seu. Na visão bíblica, nada do que você possui é realmente seu, no sentido absoluto. Tudo é confiado, tudo é entregue, tudo é responsabilidade. E isso muda completamente a forma como você enxerga dinheiro, trabalho e até o sucesso. Porque se você é apenas um administrador, então a pergunta não é quanto você tem. A pergunta é o que você está fazendo com aquilo que lhe foi confiado. Jesus deixa isso ainda mais claro em uma das suas parábolas mais importantes sobre finanças de toda a Bíblia, que é a parábola dos talentos. Um senhor entrega diferentes quantias para seus servos antes de viajar. Um recebe 5 talentos, outro recebe 2 e outro recebe 1. E aqui já tem um detalhe importante. Eles não receberam a mesma quantidade, mas receberam a mesma responsabilidade de administrar. 2 deles trabalham, investem e multiplicam. Um deles, por medo, enterra o talento. E quando o Senhor volta, ele não elogia quem teve mais. Ele elogia quem foi fiel na administração. E aqui está o ponto crucial, está o ponto central. Na lógica do reino de Deus, o problema nunca foi começar com pouco. O problema foi não fazer nada com cuidado. Isso quebra uma ideia muito comum hoje, a ideia de que prosperidade é apenas ter muito dinheiro. Mas na perspectiva bíblica, prosperidade tem mais a ver com a fidelidade e responsabilidade do que com a quantidade. E antes que alguém interprete errado, isso não significa que dinheiro não importa. Significa que dinheiro é consequência e não o foco principal. Agora, pensa comigo. Se 2 pessoas recebem a mesma oportunidade, mas uma administra bem e a outra não, o resultado final não depende da oportunidade, depende da gestão de cada um. E é exatamente aqui que muitos cristãos se confundem. Eles oram por mais recursos, mas não desenvolvem a capacidade de administrar o que já tem. E isso cria um ciclo perigoso. Por quê? Na prática, mais dinheiro sem gestão só aumenta o problema. Por isso, quando a Bíblia fala de prosperidade, ela não está falando apenas de aumento de renda. Ela está falando de crescimento em sabedoria, responsabilidade e caráter. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Bom, se Deus me confiou algo hoje, estou sendo um bom administrador nisso? Ou estou apenas esperando mais para começar a agir melhor? Quem é fiel no pouco será posto no muito. E aqui entra uma verdade que pouca gente gosta de ouvir, porque existe um princípio bíblico que conecta diretamente trabalho, disciplina e provisão. E ele aparece repetidas vezes em Provérbios, nos ensinamentos de Paulo e até nas palavras de Jesus. Na próxima parte, a gente vai falar sobre algo que muda completamente a visão romântica da prosperidade. O papel do trabalho, da diligência e das decisões diárias na vida financeira. E aqui, talvez, você perceba que prosperidade não começa com dinheiro, mas com atitude. Se tem um ponto que a Bíblia é extremamente direta, é sobre trabalho. Aqui não existe muita margem para interpretação confortável. Existe um princípio repetido várias vezes nas Escrituras, que é vida produtiva é vida responsável. Em Provérbios, você encontra alertas constantes contra a preguiça. Não como uma ofensa, mas como uma consequência. Porque a preguiça, na visão bíblica, não é apenas não fazer nada. É escolher não agir quanto se deveria agir. O apóstolo Paulo é ainda mais direto com uma de suas cartas. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Essa frase é forte e muitas vezes é ignorada ou suavizada. Ela carrega um princípio claro, que é responsabilidade precede a provisão. E isso muda completamente a forma como a gente entende prosperidade, porque deixa de ser algo místico e passa a ser algo prático, algo diário, mensurável. Na prática, isso significa que prosperidade não é apenas sobre orar por portas abertas, é também sobre estar preparado quando a porta abre. É sobre competência, sobre disciplina, é sobre constância. E aqui existe um erro muito comum. Muita gente separa espiritualidade de vida financeira. Mas a Bíblia, essas coisas caminham juntas. Você não encontra Deus incentivando desorganização. Você não encontra Deus valorizando improviso constante. Você encontra princípios de ordem, planejamento e diligência. E isso aparece até na forma como Jesus ensinava. Ele falava de semeadura, ele falava de colheita, ele falava de vigilância e responsabilidade com recursos. Ou seja, nada na Bíblia apoia a ideia de que prosperar é apenas crer e prosperar. Existe fé, mas também existe
ação. E aqui entra um ponto importante. Trabalho, na visão bíblica, não é maldição. É instrumento, é meio de crescimento e é ferramenta de dignidade. O problema não é trabalhar. O problema é trabalhar sem direção, ou trabalhar sem sabedoria, ou trabalhar sem propósito. Porque existem pessoas que trabalham muito, mas continuam no mesmo lugar. Não por falta de esforço, mas por falta de estratégia. E é aqui que a Bíblia une os dois mundos: espiritualidade e responsabilidade prática. Fé e ação, dependência de Deus e disciplina pessoal. E agora que você entendeu o papel do trabalho e da mordomia, a pergunta que fica é ainda mais profunda. Se Deus não chama o cristão para a pobreza e também não promete riqueza automática, então o que exatamente significa ser próspero, segundo a Bíblia? Na última parte, a gente vai fechar esse raciocínio e revelar o conceito bíblico de prosperidade que quase ninguém explica corretamente. E talvez isso mude a forma como você enxerga dinheiro para o resto da sua vida. Depois de tudo isso, talvez a pergunta mais importante ainda não tenha sido respondida. Se a Bíblia não ensina que o cristão deve ser pobre e também não ensina que todo cristão deve ser rico, então, afinal, o que é prosperidade na visão da Bíblia? E aqui está a resposta que muita gente nunca ouviu de forma clara. Na Bíblia, prosperidade não é definida por quanto você acumula, mas por como você vive, administra e cumpre o seu propósito com aquilo que recebe. Prosperidade bíblica é ter o suficiente com sabedoria, é viver com responsabilidade, é crescer com equilíbrio, é não ser escravo do dinheiro, mas também não ser negligente com ele. Porque existe um extremo perigoso dos dois lados: o extremo da escassez mal compreendida e o extremo da abundância sem propósito. E a Bíblia rejeita os dois. Ele chama para um caminho de equilíbrio, maturidade e responsabilidade. E quando você entende isso, você percebe que prosperidade não começa na conta bancária, começa na mente, começa nas decisões, começa no caráter. Por isso, existem pessoas com pouco dinheiro vivendo de forma organizada, estável e generosa. E existem pessoas com muito dinheiro vivendo em caos, dívidas e ansiedade. Ou seja, o dinheiro não resolve caráter, ele apenas revela. E talvez essa seja uma das maiores verdades deste vídeo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta final. Se a prosperidade não é apenas riqueza, mas responsabilidade, propósito e sabedoria, como está a sua administração hoje? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like aqui embaixo. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no nosso canal Prospere Certo. Aqui a gente fala sobre educação financeira, investimentos e princípios bíblicos aplicados ao dinheiro, sempre com responsabilidade e propósito. E não deixe de comentar aqui embaixo: eu quero prosperar com propósito. Eu vou ler os comentários e trazer mais conteúdos baseados nisso. E lembra disso: Deus não te chamou para viver preso na falta, mas também não te chamou para viver sem sabedoria. Ele te chamou para ser fiel no pouco, para ser responsável no muito e para viver uma vida com propósito em cada etapa do caminho. Te vejo no próximo vídeo.